Oi, gente. Vai ter que ser com barulho de cachorro mesmo, tá? Não sei se dá pra ver, mas tem um cachorro latindo bastante. Então, esse é o segundo episódio. Nossa, pelo amor de Deus, chega a dar até vergonha de falar. Mas do meu podcast, né, Confissões de uma Artista em Crise, que eu falei que ia sair um por mês. Quando que saiu o primeiro? Há 7 meses atrás. Já até mudei de cabelo. Inclusive, nem falei, né? Realmente mudei de cabelo nesse meio tempo também. E é isso. Eu queria trazer um tema dessa vez. E daí eu fiquei refletindo muito, assim, sobre qual tema trazer, sabe? Porque aqui é bem um bate-papo, assim, bem pra mim extravasar alguns pensamentos que eu tenha. Pra me extravasar alguns pensamentos que passem pela minha cabeça. Tá meio quente aqui. E eu tive que fechar a janela. Então aqui é bem uma coisa meio que meio uma conversa mesmo, sabe? Os outros vídeos geralmente tem algum teor mais informativo ou algumas coisas que eu queira debater mais. Aqui também eu quero, mas aqui é mais no sentido de liberdade, assim, sabe? Tipo, sem tantas amarras. Então é bem uma conversa entre a gente mesmo. Pra conversa ficar mais legal, é muito importante vocês comentarem também, né? Conversarem comigo aqui, se faz sentido, se não. Porque acho que isso é o mais legal de construir uma comunidade, sabe? E o tema desse podcast, desse episódio, é a importância de ter hobbies. Porque eu tenho alguns hobbies, inclusive um dos meus hobbies se tornou minha profissão, né? Então, tava pensando um pouco sobre isso, assim, até numa conversa de terapia, sobre hobbies, assim, e sobre hobbies que não precisem de desempenho, né? Porque quando se torna nosso trabalho, querendo ou não, ele se torna nosso desempenho, né? Eu fico pensando se ficou bom ou não, eu boto métricas nisso, e daí se perde um pouco aquela veia do hobby mesmo, sabe? Porque o hobby, ele tem que ser prazeroso. Tipo, a gente não precisa ser perfeito nele, sabe? A gente pode só ser a gente, só fazer. O legal do hobby é que ele não precise ter um objetivo, sabe? O objetivo tem que ser a autossatisfação mesmo, sabe? Tu gostar de fazer aquilo. E não necessariamente se vai ficar bom, se vai ficar vendável, se vai ficar interessante. É mais no sentimento que te causa, sabe? Se te completa nesse sentido. Mesmo se, tipo assim, nossa, tu não for a melhor pessoa nisso, sabe? E tudo bem, porque sempre vai ter alguém melhor que a gente. Em tudo, né? Seja em qualquer profissão que a gente faça, ou em hobby, no caso, né? Só que eu acho que hoje em dia, acho que a gente meio que tenta monetizar tudo, sabe? O que não é um problema, não é uma crítica, até porque estou tentando monetizar isso aqui também, né? É uma forma de... Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Acho que tudo é desempenho hoje em dia, então a gente não pode ser meia boca no negócio, sabe? A gente tem que ser bom pra poder postar aquilo. Se a gente não é bom, a gente não faz. Basicamente é isso, né? Acho que até a gente pode ver esses movimentos de pintura, né? De livros pra colorir. Que a gente teve uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram daquele Jardim Secreto. Tipo assim, um estouro. E daí, beleza. Se falou muito sobre ser um hobby, né? Sobre adultos pintarem ele. Porque, querendo ou não, o hobby pra gente, adulto, é brincar, né? Então, é a forma que a gente brinca, né? Porque a gente não é mais criança, então a gente não brinca necessariamente. Mas acho que o hobby é aquela válvula de escape, assim, sabe? Da nossa vida de adulto, de trabalhar, enfim. E poder realmente só se experimentar, sabe? Fazer algo por fazer e não pelo desempenho daquilo. Então, isso linka muito com que a gente não precisa ser produtivo no hobby, sabe? A gente pode só ser a gente e gostar de fazer aquilo. Por exemplo, a arte era o meu hobby muitos anos atrás, quando eu achava que eu não podia trabalhar com isso, né? Hoje em dia, ela tá no meu escopo de trabalho, assim, né? Ela vira o meu trabalho também. Ela virou o meu trabalho. Então, às vezes, tá, beleza, eu quero relaxar, mas eu vou desenhar. Mas, querendo ou não, eu viro... É a minha profissão, então eu sempre me cobro pra ser boa nisso, né? Inconscientemente, né? E até quando eu tô, tipo, testando, sabe, alguma coisa. Por exemplo, eu tô voltando pra aquarela, que faz anos que eu não pinto. Então, esse foi o primeiro retrato que eu fiz ontem, esse foi o segundo. E eu já tava me cobrando, assim, sabe? Tipo, eu tava só tentando relembrar como eu fazia e tentando técnicas diferentes. Ficou muito bom o resultado. E eu tô bem feliz com ele. Mas e se não ficasse tão bom, sabe? Talvez eu fosse largar. Mas enfim, acho que eu tô me indo pra outros lados, né?
Outro hobby, um hobby que eu tenho, porque esse não é mais meu hobby, nem minha profissão. Sempre tem que lembrar disso. Um hobby que eu tenho é bordado. Tudo bem, estou extremamente atrasada no meu bordado, eu quase não pego ele, porque, não sei, eu comecei nas minhas férias passadas, meu Deus. E eu não terminei ainda, é um bordado. Enfim, gente. Mas ele é bem, eu não preciso do desempenho, sabe? Eu vou fazendo ele. Um dia ele vai ficar pronto. Aí tá tudo certo. Mas ainda não ficou. Então, é um hobby que eu faço, mas eu não faço ele frequentemente, tá? Então, não sei se conta, talvez conte. Um hobby também, é que hobby eu acho que não precisa a gente fazer sempre, né? Seria interessante se a gente fizesse mais, eu acho. Mas a gente não precisa fazer sempre. Porque a graça mesmo é praticar, né? E não acertar as coisas. Enfim. Um outro hobby que eu tenho, e eu tenho ele há muitos anos, e não é uma coisa que eu faço sempre também, mas eu tô sempre por aí dedilhando, né? É violão, eu toco violão há uns 10 anos, talvez. Nossa, sim, por aí. E já estudei violão clássico, já estudei violão popular, enfim. Não é algo que eu levo sempre comigo, assim. Ele é bem um hobby mesmo e eu não me cobro de ser muito boa nisso, sabe? Até porque é difícil. E tudo bem, eu não vou ter uma carreira musical, então eu não me cobro nesse sentido, sabe? E de ser uma boa cantora, ou ser uma boa... Não sei se é assim que fala. Ou tocar bem, sabe? Eu tô fazendo porque eu gosto, assim. Não é sempre que eu faço também. Então, acho que eu tô tentando resgatar esse processo de fazer algo só por fazer, sabe? Porque eu adoro desenhar, mas eu sempre faço, começando como um hobby, mas é o meu trabalho, então eu me cobro e eu faço, e eu gravo ele, e eu edito, e nananã, posto aqui, né? Então é interessante a gente ter coisas que nos desliguem de tudo, assim, que o legal seja fazer aquilo, sabe? Porque o hobby, querendo ou não, ele pode ser porta de entrada para outras descobertas, coisas que a gente quer fazer, descobertas nossas mesmo, né, como pessoa, descoberta de profissão, né? E querendo ou não, pensa, se eu não tivesse feito... Se a arte não tivesse sido meu hobby por tanto tempo, talvez ela não tivesse virado minha profissão, sabe? Por exemplo. Mas enfim, acho que é um vídeo um pouco menorzinho, é um episódio um pouco menor, mas eu só queria botar isso pra fora, assim, sabe? Então, e fazer vocês pensarem, e eu mesma pensar também, em que momentos que a gente se dedica pra algo exatamente só por fazer aquilo, sabe? E não necessariamente pelo que isso vai gerar de resultado, sabe? Porque muito se fala em resultado, em ser produtivo e tá. Mas quando que é aquele momento em que a gente para o que tá fazendo só pra aproveitar aquilo, sabe? E viver aquilo. Então, são questionamentos, né? E às vezes é bom a gente se questionar pra não viver no automático. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu abri 1000 parênteses, não fechei nenhum. Mas acho que esse é o intuito mesmo, e fazer a gente pensar e eu pensar também, sabe? Então é isso. Prometo que vou tentar postar... Não prometo, mas prometo que vou tentar postar um episódio por mês desse podcast. Vamos lá, confia em mim, vai dar certo. É só ter foco nisso. E é que eu vou fazendo tantas outras coisas, e eu tô tocando tanto outros projetos aqui no canal, que daí eu vou esquecendo de alguns que eu já me comprometi, né? Logo sai outro vídeo aqui da série de Conhecendo um Artista, e eu vou tocando outros projetos aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui o que vocês acham desse assunto. Beijos, tchau, tchau!